Bem-vindos a mais um episódio do nosso Vinocast, aqui com os especialistas Guilherme Camargo e Elias Varela, os nossos feras da Todo Vino Interfood. E hoje a gente vai falar, né, galera, de um produtor da Califórnia que é emblemático, Robert Mondavi, né? É uma marca incrível, um produtor espetacular e é de 1966, é a minha safra, né? Legal, legal. Boa. E aí, a gente separou uns vinhos, conta um pouquinho de Robert Mondavi enquanto eu vou abrir. Vamos abrir esse Chardonnay Woodbridge aqui? Bom, a gente conversando? Tem tantas coisas que dá para falar, né? Eu costumo dizer assim que o Mondavi ele é um divisor de águas na produção dos grandes vinhos na Califórnia, né? Dá pra gente dividir o que são os vinhos californianos antes e depois do Mondavi, né? O Gui também conhece bastante da história, né, Gui? Uhum. Você quer falar um pouquinho pra gente aí, um pouco como começou a vinícola, um pouquinho da história do Robert? Vamos lá. Ele foi bem pioneiro, né? Sim, foi super pioneiro. Ele foi um celeiro de grandes enólogos também. Grandes enólogos da atualidade, como Paul Hobbs, acho que é o mais famoso em atividade, também trabalhou com o Robert Mondavi. E ele começa em 66 com o sonho de fazer um grande vinho californiano e mostrar para o mundo a possibilidade que os Estados Unidos, e principalmente a Califórnia ali em Oakville, tinha de produzir grandes vinhos no mundo. E falando nisso, o The Reserve, ele foi o primeiro vinho, né, lançado, na época era chamado de Cabernet Sauvignon Unfiltered, um Cabernet Sauvignon não filtrado. Vou pôr sua taça aqui, ó. Obrigado, Vi. E é bacana porque, lendo, né, sobre como foi a época, como foi a abertura da vinícola, eles dizem que o 66 ele foi feito no meio da obra. Então o pessoal estava terminando de construir a vinícola e o Mondavi ele queria lançar o vinho dele em 66 e teve uma degustação histórica em 2016 onde eles abriram o primeiro vinho. E assim, lendo os relatos de quem estava nessa degustação foi muito emocionante, porque tiveram várias pessoas importantes na história, na trajetória da Mondavi, tiveram os enólogos e o enólogo que fez o 66 também estava presente nessa degustação. Fantástico. É um vinho de longuíssima guarda, né? Longuíssima guarda. E é o Tocalon. E é o Tocalon. Que já foi considerado o melhor cru, um dos melhores crus do mundo, e ele está na Califórnia. Ele é feito para refletir esse cru, né, de Tocalon, de Oakville. É legal falar isso, né? Tocalon é um termo em grego que significa, traduzindo seria a grande beleza, né? Eles chamam de highest beauty, então a beleza maior. E é um dos metros quadrados mais caros do mundo do vinho, né? E um dos mais especiais, obviamente. Então a gente tem esse... Está em Oakville. Está em Oakville, exato. Dali do Napa. O Napa é um lugar abençoado, né? Você tem ali Oakville, Yountville, mais para cima Rutherford, que são cidadezinhas pequenininhas, onde tem os produtores, tem pequenos restaurantes. A comida é maravilhosa. Aliás, a comida da Califórnia é maravilhosa, né? Eles já são orgânicos há muito tempo, produzem queijos, produzem hortaliças, legumes, a comida na mesa, principalmente no Napa, que é um lugar rico, é espetacular. Tem aqueles farmer markets, você tem produtores que você para comprar um queijo. É bem aquele lance do from farm to table, né? Exato. Da fazenda. E as vinícolas têm muito o restaurantinho nela, onde ela fornece... faz as refeições, os piqueniques nos vinhedos e tal, com essa comida saborosa. Local, né? É bem bacana. Napa é um lugar incrível. Eu acho legal você ter falado disso, né? Das vinícolas terem restaurantes ali para receber o pessoal, porque o Mondavi, além de ele ser pioneiro na produção de grandes vinhos, ele também foi o pioneiro no enoturismo, né, da Califórnia. Quem que não gosta de viajar e conhecer uma vinícola? E essa vinícola tem uma estrutura para receber turista, né? Ele foi precursor disso, né? E é muito legal porque, assim, ele foi tão pioneiro na época, ele estava fazendo grandes vinhos numa época que não se apostava muito no terroir da Califórnia, né? E ele foi muito ousado. E ele falou assim, cara, se eu não educar os meus consumidores, se os meus consumidores não tiverem conhecimento para provar meu vinho e entender ele, eu não vou fazer sucesso. Então ele começou a criar programas, né? Educacionais para trazer consumidores para a vinícola para conhecer o vinho, para poder... E sabe o que é legal, cara? Fazer pessoas se apaixonar e conhecer os vinhos aí. Ele não mostrava só os vinhos dele, ele comparava os vinhos dele com os melhores vinhos do mundo.
Sim. Então você chegava na vinícola, você provava o Cabernet do Mondave e um grande Bordeaux, lado a lado, né? Então eu acho isso muito legal e muito ousado, assim, da parte dele, essa parte educacional do mundo do vinho, eu acho bem e interessante. super né? inteligente, né? Aham. E vamos falar dessa linha um pouco. E essa linha aqui, que eu achei super interessante. É. Aliás, curtiram esse Chardonnay? Ah, Super Delicioso, interessante. né? Delicioso. Tem um- Ele tem esse lance também, que Napa, antes da gente falar dessa linha que chegou, que é bem bacana, o Napa é uma das regiões, como você falou, um metro quadrado mais caros do mundo para Sim. você produzir vinho. E o Mondavi tinha essa preocupação, tinha essa filosofia de levar o vinho para a mesa das pessoas, né? exato. Então, Napa é caro, é caro. O lugar é caro, é para produzir é caro e tal. Aí ele começa a produzir bastante vinhos, como esse Woodbridge aqui, Exato. na região, em Exato. Sonoma, Califórnia, tal, para Lodi. em Lodi, para ser mais acessível e colocar o vinho na mesa de todo mundo. E é um Chardonnay espetacular, delicioso, num preço bacana. Né? Essa filosofia dele é muito legal. Como você falou, né? Ele surgiu em 66, que é a sua safra, Aham. mas a linha Woodbridge veio em 78 com esse intuito de levar vinho acessível, gastronômico, né? Sim. Para a mesa do americano no dia a dia. Esse Chardonnay acho que representa muito isso, né? Acho que vinho até mais- fácil, frutado. uma extensão dessa questão de educar o consumidor, né? De que ele tem aqui um grande produtor, que é Robert Mondavi, ele sabe que é uma marca de confiança, então ali pode ser também uma porta de entrada para o consumidor que quer Claro, conhecer claro. Robert Mondavi e ali migrar para as outras linhas e as outras visões que ele tinha também de vinho. Então a gente... E outros conceitos, né? Quando você, vamos dizer assim, você se encanta com Chardonnay, você entra no mundo do vinho com um Chardonnay desse delicioso, frutado, fresco, e ele chega a produzir um Fumé Blanc. Um Fumé Blanc que tem o quê? Uns 4, 5 meses com as borras, com um Exato. vinho estruturado, Em um barricas. branco que envelhece. Esse Fumé Blanc, ele é um vinho também icônico assim para a vinícola, né? É um dos primeiros vinhos que eles produziram, totalmente com uma influência europeia, né? Então o Fumé Blanc para remeter ali a Vale do Loire, Sim. né? É bem estilo Loire, né? Bem estilo 3, Loire. 4 meses com as boas para dar complexidade. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, aí já... E olha que interessante, né? A gente estava trocando uma ideia aqui antes, o Gui estava falando que recentemente você fez uma degustação, né, Gui? E a gente está aqui com Sauvignon Blanc Safra 2011, né, de Napa Valley. E você estava comentando que foi o melhor vinho da degustação, né? Foi o melhor vinho. Mais surpreendente. Até na degustação foram 4 vinhos, esse daí veio depois de um tinto e Olha todos só. os serviços foram às cegas. Incrível. E todo mundo, quando as pessoas não acertaram nada, assim, eu falei para eles, falei, olha, é muito difícil realmente acertar qual é esse vinho. Mas quando revelou que era um branco feito por Mondavi, safra 2011, foi uma surpresa para todo mundo. E até mostra essa questão, né, de que vinhos brancos eu posso guardar. Você tem aqui uma chance de um vinho branco que você pode tomar ele mais evoluído, Sim. um vinho branco que foge do padrão. Ele vai trazer mais complexidade com o tempo que você vai deixando ele envelhecido. Vai perdendo um pouco do frescor, vai trazendo outras notas, né? Não vai ser muita frutinha fresca, mas Exato, ali você vai ele ter uma outra evolução. trazendo outro. Esse Fantástico. vinho é surpreendente, cara. E é bacana porque você tem diversas histórias do surgimento dele, né? Porque você parte quando você tem um vinho muito famoso, ele vira uma lenda, né? E você tem vários motivos por causa disso. Então dizia que Robert Mondavi criou esse vinho porque ele achava que os americanos não conseguiriam falar Sauvignon Blanc e ele achava que o Fumé sério? Blanc era Fumé mais fácil Blanc para eles é mais fácil falarem. que Sauvignon Blanc. Ele fez isso também para sair dos brancos extremamente leves, extremamente Ligeiros. e trazer um branco mais encorpado. E aqui também para Um vinho mais atender o americano, né, que gosta normalmente, tende a gostar de vinhos que são mais intensos, vinhos que são mais Fantástico. potentes. Né? E essa linha que lançou agora, que Barrel Aged, você tem um Merlot feito em barrica de rum. Exato. É isso? É isso. É uma linha assim, eu sou meio suspeito para falar porque eu também amo destilado, né? Então, essa é uma linha que ele brinca um pouco com essa questão do envelhecimento. Então, além dos envelhecimentos comuns clássicos, né, que a gente conhece ali em barricas de carvalho americano, carvalho francês, nessa linha do Private Selection Barrels, eles envelhecem parte do vinho
em barris por onde já passaram outros destilados. Então você tem de rum, tem de... Tem de rum, tem de bourbon, de bourbon. E rye. e rye, que é o whisky de centeio americano, que dá uma picância, um toque condimentado, Cara, bem super interessante. O Merlot eu já provei, é fantástico. Precisava provar esse E eu acho que combina muito, assim, o Merlot com essa textura mais redonda e uma nota meio caramelizada do rum, ficou super legal. Pra mim, quando eu provei o Chardonnay envelhecido em bourbon, parece que um foi feito pro outro. Porque o bourbon vai trazer aquele coco, baunilha natural que vai muito bem com o Chardonnay. E o Red Blend, né, que é essa mistura de uvas tintas com envelhecido em barril de whisky de centeio americano, que é surpreendente, né? É surpreendente. E é uma mistura... Acho que foi o que você mais gostou, né, Gui? Foi Ou o que eu mais seja, gostei. é uma experiência. Eu pegaria os diferente. 3, né, abriria e ia sentindo essas nuances de cada barrica, o que cada barrica entrega. Eu acho isso bem bacana. Eu já fiz uma confraria provando esses vinhos lado a lado, fumando um charuto. Aí, Olha fantástico. Bem só. legal. Deve harmonizar super. E esse cara aqui que eu fiquei super intrigado, muito legal. Ele é 100% Cabernet Sauvignon. E essas pessoas talvez não saibam que quando ele vê assim, um vinho normal, Cabernet Sauvignon, ele pode não ser 100%. Dificilmente ele é 100%. Um vinho californiano, né? Não, do mundo inteiro, mundo né? inteiro. Você vê um vinho do Chile, por exemplo. Se ele tiver 85% de Cabernet, ele já pode colocar no rótulo Cabernet Sauvignon, mesmo que ele tenha os outros 5% de Merlot, mais 5% de outra coisa, o que prevalece é essa quantidade de 85%. Na Califórnia é 75%. Né? Então, se ele tivesse só 75% de Cabernet Sauvignon, ele já seria. No caso desse 100, ele é 100%. 100%. Ninguém produz 100%. Né? A maioria das pessoas, dos vinicultores, não produz. Ele fez essa inovação. É um blend de 100% Cabernet Private Selection de Cabernet Sauvignon. É legal ser Esse explicado vinho isso, né? Uma delícia. Uma delícia. Porque as pessoas podem estranhar, mas por que 100%, né? Por que 100%? Porque se todos já estão escritos Cabernet, Inclusive não tem não dessa linha, né? Private Selection do Sim. rótulo preto, tem um Cabernet Sauvignon que não é 100%. Que não é 100%, exato. Exatamente. Por isso que ele lançou esse 100. Quando a gente fala de vinhos californianos, né? Acho que a uva emblemática, assim, é a Cabernet Sauvignon. Cabernet e Chardonnay, né? São os mais... do tinto, Sim, Cabernet e e Chardonnay são os mais. pros brancos. Bom, pessoal, esse aqui é um pouquinho do universo de Mondavi, né? Mondavi, dá para a gente ficar conversando aqui horas. Exato. Mas, Elias, o que você tem para acrescentar? Qual que é a sua percepção de Mondavi? O que você gostaria de dividir com a gente? Como você falou aqui, a gente deu uma pincelada no portfólio, um pouquinho da história dele, né? Mas eu acho que dá pra gente resumir um pouco do Mondavi em 3 grandes pilares, assim, né? Um deles é o pioneirismo, né? Então, a questão de produzir grandes vinhos na Califórnia, até com uma certa influência europeia, né? Ele trouxe esse conhecimento ali para a Califórnia e apostou muito nesse terroir de maneira super pioneira. Um outro pilar, eu acho que é a educação, né? Acho que a gente que é especialista e gosta de falar muito com o público, para a gente é muito importante, né? Esse lance de educar sobre a bebida, né? Eu acho que isso é bem interessante. Ele começou isso lá na Califórnia. E também a questão do enoturismo, né? De super importante. Trazer visitantes, passar conhecimento e ter uma experiência única ali na vinícola, né? Sim. Ele até fazia festivais de música na sede da vinícola, né? É verdade. Então ali já tocaram Ella Fitzgerald, até Tom fantástico. Jobim já tocou na vinícola. Se você quer deixar alguém apaixonado por vinho, leve ele para uma vinícola. Exatamente. Uma visita numa vinícola, uma degustação, um almoço nos vinhedos, tal. Essa pessoa, além de ela virar apaixonada, ela vira um divulgador de vinho pro resto do mundo. Então acho que esse cara, ele é Bob, né? Para os mais íntimos. Bob Mondavi. E você, ele é um cara Gui? muito pioneiro. Acho que vocês já Final- falaram tudo aí, mas tem uma frase que eu acho super interessante no contrarótulo do Woodbridge que diz o seguinte: vinho, para mim, é paixão, é família e amigos, é o coração aquecido e generosidade de espírito. Robert Mondavi. Aí, isso aí. resumiu tudo. É isso. Fantástico. Depois dessa, né? Depois dessa, Saúde. um Um brinde. com esse Chardonnay Saúde. delicioso e até o próximo episódio. Até o próximo Valeu, episódio. até o próximo episódio. galera. Saúde. Saúde.